E explica pra gente, como é feita essa abordagem para esse tratamento? Você quer dizer como é que a pessoa descobre que se precisa ou não, é isso? É, isso. No caso da mulher, a gente está falando da mulher, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que é feito tudo isso? Perfeito. Em primeiro lugar, a pessoa percebe o seu corpo diferente, percebe que não está legal, percebe que não está bem, que está deprimida, que o corpo não tem mais aquele vigor, que acorda por acordar, se pudesse ficar deitada, ficava, se pudesse ficar... muda, a pessoa muda, começa a ficar irritadiça, a família começa a perceber que essa pessoa também não está legal. A partir daí a pessoa procura um profissional, e esse profissional faz uma consulta, né, faz uma avaliação sistemática de todo o corpo, né, do que eu falei mesmo, né? Avaliação metabólica, avaliação clínica e minha avaliação psicossocial também é importante, porque não pode faltar isso. A pessoa tem que ter essa sensibilidade para ver o quanto isso está afetando na vida daquela pessoa. A partir dessa avaliação primeira, se faz a solicitação de exames para ver todos esses parâmetros que nós acabamos de elencar. Ou seja, ver como é que está a taxa hormonal, como é que estão os riscos que ela pode desenvolver com o uso eventual da necessidade de uso de alguma terapia de reposição hormonal, a avaliação das possibilidades terapêuticas. Aí você faz todo um levantamento para ver, está faltando nutrientes, está faltando algum tipo de vitamina, está faltando algum tipo de oligoelemento, essa pessoa está se alimentando direito, essa pessoa está fazendo atividade física. Tudo isso é mapeado. Então não é simplesmente a pessoa chegar numa consulta, colher sangue e tomar remédio. Não é bem assim. Então a pessoa precisa passar por uma avaliação criteriosa, né? E autoanálise. A pessoa também precisa se entender, né? Porque nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que... A nutrição é a mola mestra de tudo. Se a gente não se nutre adequadamente, evidentemente a gente não vai ter toda a energia potencial desencadeada, a gente vai estar faltando alguma coisa. E a partir daí a gente começa a ver uma correção. Na realidade, o que a gente propõe é um coaching, né? Ou seja, uma recondução da pessoa aos seus melhores dias, ou próximo àquilo que ela já foi uma vez e tem saudade, e não sente forças para voltar a ser o que era. Por quê? Está faltando hormônio, está faltando felicidade, está faltando objetivo na vida. São pessoas que já viveram, têm experiência, mas muitas vezes são rejeitadas pelo mercado de trabalho. Então, você entende que a coisa vai se juntando, são efeitos que vão se anelando, né? Você tem aquela corrente que vai se formando. Então, aí você começa a fazer essas avaliações. E muitas vezes essa pessoa sai do mercado de trabalho porque está enfraquecida do ponto de vista emocional, psíquico, físico. Então, essa engenharia que a gente propõe é reconduzir a pessoa aos seus melhores dias. Não há milagre, a gente não propõe milagre, nós não somos nenhum tipo dessas igrejas que propõem a vida eterna aqui na Terra, não. O que a gente faz é buscar soluções técnicas para problemas físicos e psíquicos. Porque, como eu falei agora há pouco, são dos nossos hormônios que são feitos os nossos neurotransmissores. Por isso que muitas vezes o ginecologista dá fluoxetina para a mulher que está com depressão na menopausa. Ele está tratando o quê? Nada. Entendi, doutor. Agora, e essa mudança toda de hábito também tem muito a ver com a mudança na alimentação, né? Então a gente tem que rever todos esses conceitos. Sem dúvida. Eu sempre uso uma frase que eu falo assim, né? Você tem um carro, né? Pega o teu carrinho, para no posto de gasolina, vê se lá tem a bomba de gasolina, se o posto é limpinho, se o frentista está bem arrumado, se está tudo certo, se a bandeira do posto é boa, se a gasolina é legal. Para lá, abastece, troca água, põe água, troca o óleo, põe gasolina. Enquanto o frentista faz tudo isso, você vai na loja de conveniência, come uma coxinha e toma uma Coca-Cola. Porque você não tem tempo para você. Então você põe o melhor alimento no seu carro e o pior alimento dentro do seu corpo. Então a gente tem muito pouca preocupação com a nossa condição de vida, E que nutrição vai te dar? Ela vai te dar somente a sensação de saciedade. Mas ela não vai te nutrir.
O que você acabou de ingerir é só gordura poliinsaturada, gordura que já frito, sabe lá Deus aonde, aquilo. E se você tomar uma lata de Coca-Cola, são 3 colheres de sopa de açúcar que você ingeriu. Olha que legal. Então, são coisas que a gente precisa perceber na vida. Mudanças de hábitos. Porque se alimentar bem requer você investir um pouco de tempo em você mesmo. Né? Você se nutrir legal, mastigar o alimento, não engolir. Quantas pessoas que você conhece que não tomam omeprazol todo dia? Nossa, verdade. Né? Por que tomam omeprazol? Porque não comem, engolem o alimento. Não tem aquele tempo de digestão, de mastigar. Não sabe que a digestão começa na boca. Quando você come, a alimentação começa digestão na boca. A amilar, a pitialina que a gente tem na boca, que é a nossa saliva, a mastigação faz aquele primeiro processo de trituração do alimento e joga ele para o estômago para ele ser começado decomposto e levado para o intestino para ser absorvido os alimentos. Começa no estômago a absorção. Por exemplo, vitamina B12 é absorvida no estômago e não é no intestino. Então, se você não se alimenta direito, vai ter déficit de vitaminas. Se você não mastiga direito, você vai dar para o teu estômago fazer o trabalho da boca. Aí dor de estômago, refluxo, gastrite. Por quê? Porque a gente não se alimenta direito. Mas também, doutora, acho que essa coisa da vida super agitada que todo mundo leva. Acorda de manhã, toma aquele cafezinho preto, vai para o trabalho, quer dizer, aí tá na rua, enfim, acaba comendo mal e não, realmente, né, não se preocupa com a alimentação e com o corpo. E depois aí vem as consequências, né? Qual é o maior vilão, na sua opinião, hoje na alimentação atual? Vários. São vários. O sal, sem dúvida, né? Essas gorduras que a gente ingere demais, né? O açúcar, né? E a gente tem notado que a farinha de trigo não é legal, não só pelo glúten, não, né? Porque ela produz alguns açúcares que não são legais. Eu não gosto. Tem gente que fala, mas não tem nada a ver o glúten. Eu tenho restrição e faço e falo para todo mundo. Eu restringo o glúten, sim. Acho que, apesar de não haver nenhum estudo científico de grande, nem de trabalhos transversais, de randomizados, não tem. Na minha visão, para mim, eu tenho que, se a gente puder conviver com o mínimo, abolir é difícil, mas o mínimo de ingestão de farinha, principalmente farinhas processadas, né? Se tiver que ingira em quantidade menor, menos processada, dita integral, porque ela é absorvida mais lentamente pelo intestino. Então a condição é melhor, o choque é muito menor. Tudo que é muito processado, ele entra e sai muito depressa do organismo, então ele provoca muito choque. Açúcar mascavo em relação ao açúcar branco, porque ele também é absorvido de forma um pouco mais lenta. Entendeu? Então a gente processa muito, a gente está sendo escravo e vítima daquilo que nós mesmos produzimos. Nós temos pressa de chegar a lugar nenhum. A minha visão é que a gente precisa reencontrar alguns caminhos de volta, né? Porque a gente trabalha muito, tem muito pouco tempo para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa vida, para o nosso lazer. Será que a gente precisa de tudo isso? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu ontem, que eu até ouvi o Salomão Esper falando agora na Rádio Bandeirantes, muito sábio. Salomão tem 83 anos de idade, falando do Zé Maria Marim, né? Que foi preso aos 83 anos roubando na CBF. Aí ele fala assim, o que um cara de 83 anos espera pelo roubo que fez? Não é por fome, não é por falta de dinheiro, roubou porque é ladrão, né? Estou dando um exemplo assim cruel, mas assim, às vezes a gente corre atrás de coisas que não precisa. A gente corre atrás, a gente fabrica necessidades, né? Antigamente o homem inventava as coisas para resolver problemas. Hoje o homem inventa problemas para você achar soluções. Ou seja, quando trouxeram o celular, por exemplo, ele era para falar, para facilitar o quê? A comunicação. Hoje você tem acesso à internet, você fala com todo mundo o dia inteiro, você faz compra pelo telefone. Então assim, mudou. E se a gente não tiver essa visão de limite, né? Eu vou até aqui, eu vou dar uma seguradinha aqui, eu preciso guardar um pouco de tempo para mim, eu preciso parar meia hora, contemplar a natureza, eu preciso fazer uma outra coisa que me dê um pouco de prazer. Você vai se escravizando, vai, não chega em lugar nenhum.
A gente vive uma vida de 60, 70, 80 anos como se fosse ser eternos. Nós não vamos ser, nossa eternidade não é aqui. Então a gente precisa ter cuidado com o que faz, o respeito ao nosso corpo, o respeito à nossa saúde. O corpo é aquilo que nos leva e traz para lá e para cá todos os dias. A gente tem que cuidar bem dele. Quando a gente fala de modulação hormonal, quando a gente fala de terapia de reposição, ou a gente fala de nutrição, a gente fala de tudo isso, é para quê? Em suma, é para que a pessoa tenha o quê? Um resgate da sua qualidade de vida. Vida longa e vida boa. É isso aí. Doutor Edson, então, seguindo essa linha que a gente está falando sobre menopausa, quais os efeitos colaterais que pode acontecer com a mulher que faz o tratamento com essa modulação hormonal? Depende da modulação hormonal do que nós estamos falando. Se nós formos falar através de reposição de hormônios clássicos que são veiculados, são hormônios antigos, né, que são hormônios que têm vários sub-hormônios ali que vão ser degradados pelo corpo, a chance de ter um efeito colateral é grande. Porque o hormônio, quando ele é ingerido pela boca, ele passa pelo fígado, ele se transforma e ele se degrada em vários subprodutos. E muitas vezes a pessoa desenvolve efeitos colaterais a esses subprodutos dos hormônios. Por exemplo, a mulher pode começar a engordar, ela pode começar a ter vários problemas secundários, dor de cabeça, alteração de comportamento, pode não ter efeito, que é o pior de todos, né? A pessoa ela pode não atingir o objetivo que ela tanto almeja, que é a melhora da qualidade de vida dela e resolver um problema que está relacionado a quê? Está relacionado à menopausa, a ausência de hormônios ou a deficiência desses hormônios não vai, além de não resolver o problema dela, você pode estar causando vários outros problemas secundários. Dentre eles a obesidade, você pode estar tendo um desbalanço de outros hormônios, de outras cadeias hormonais. A pessoa pode, se tiver a tendência a ter um câncer, aí sim você tem que ficar de olho, porque esse hormônio ele pode facilitar o aparecimento ou acelerar um processo que já está instalado. Então tudo isso, quando a gente fala tudo com muito cuidado, com muito zelo. A gente tem que saber em que terreno pisa, né? É muito bom, mas precisa ser usado com cuidado. Na verdade, também ela trata o corpo humano como um todo, não é uma coisa focada só em um ponto só, não é verdade, essa modulação? Quando a gente fala de hormônios, a gente tem que pensar que o corpo, a gente não trata uma coisa, a gente não trata uma glândula, a gente não trata um pedaço do ser humano. Envolve todo o corpo da pessoa, todo o pensamento dela, né? Mexe no pensamento. A mulher que, por exemplo, na menopausa, pode desenvolver, como a gente já falou, depressão, falha de memória e outras coisas, né? Então, quando a gente trabalha com essa modulação hormonal, desde que ela esteja indicada, bem indicada, que haja realmente a necessidade de uma reposição de hormônios que estejam faltando, porque fique muito bem claro, nós não suplementamos, nós não damos hormônios a mais, nós repomos aquilo que está faltando, que fique muito claro isso. O foco não é dar uma superdosagem de hormônio, é simplesmente você corrigir algo que a natureza está deixando de produzir. Então, aí você coloca a pessoa num patamar próximo ao que ela tinha antes da menopausa. Então, ela começa retoma a qualidade de vida dela, ela começa a ter retorno da memória, ela começa a dormir bem, porque a mulher na menopausa que não tem nenhum tipo de abordagem, ela geralmente dorme muito mal, tem muita dor de cabeça, tem depressão, tem um cansaço crônico, uma fadiga crônica que a gente fala. Então, nesse aspecto, ele é muito positivo quando bem indicado.